Saiam da frente. Eu não consigo ver nada, olhe o tanto de carros no caminho. Saiam da frente agora. Você aí, você realmente acredita que as suas celebridades favoritas são puro charme e bondade o tempo todo? É melhor você pensar de novo. Por trás de todo o brilho e glamour, alguns dos maiores nomes de Hollywood conquistaram uma reputação chocante por serem rudes, arrogantes e, sinceramente, insuportáveis no dia a dia. Desde ataques de pelanca dignos de grandes divas, até comportamentos absurdos nos bastidores, essas estrelas deixaram um rastro de mágoa e muitas inimizades por onde passaram ao longo da carreira. Prepare-se, porque aqui estão os 25 maiores babacas de toda a história de Hollywood. E quem será que ficou com o primeiríssimo lugar dessa lista? Vamos descobrir agora mesmo. Vamos lá. Número 1. Adam Levine. Adam Levine pode até ser o vocalista carismático do Maroon 5 e um músico que domina as paradas de sucesso, mas, longe dos holofotes, a reputação dele deu uma guinada bem sombria ultimamente. Enquanto milhões de fãs admiram sua voz e sua presença de palco, muitos que já trabalharam com ele pintam um quadro bem menos lisonjeiro. Ele é conhecido por ter uma língua muito afiada e uma atitude de superioridade irritante. A personalidade do Levine fora das câmeras já deixou muita gente extremamente desconfortável, especialmente durante as gravações nos bastidores do reality show The Voice. Dizem que, durante as filmagens, o Levine soltou do nada, para quem quisesse ouvir, que ele odeia o seu colega de programa, o cantor Blake Shelton. No começo, as pessoas ao redor acharam que era apenas mais uma daquelas piadinhas sarcásticas entre os dois, mas o clima pesou e as risadas pararam rapidinho. O Levine não estava nem um pouco sorridente. Relatos dizem que a sala ficou em silêncio absoluto enquanto aquela tensão desagradável tomava conta de todo o ambiente. Esse humor ácido dele, que muitas vezes beira o puro desprezo, fez com que muitos profissionais do meio o rotulassem como alguém difícil e até maldoso. Não é só uma brincadeira boba, é algo mais profundo. As atitudes dele, supostamente, abalaram diversas relações profissionais e mancharam seriamente a imagem que ele passava tanto como mentor quanto como artista para o público. Embora o imenso sucesso musical dele fale por si só e seja algo inegável hoje em dia, ele é frequentemente ofuscado por boatos de que Adam Levine pode ser, de fato, uma das figuras mais detestadas em todo o mundo do entretenimento. Número 2. Lea Michele. Lea Michele, que já foi celebrada por suas performances poderosas no musical Os Miseráveis e por seu papel de destaque na série Glee, viu sua reputação brilhante despencar de forma dramática diante de todos. Acusações de comportamento tóxico e uma atitude de diva começaram a surgir, vindo principalmente da sua colega de elenco em Glee, Samantha Weir. E a Samantha não se segurou nem um pouco nas críticas. Ela detonou a Michele por transformar sua experiência no set de gravação em um verdadeiro inferno, expondo um padrão de bullying e várias microagressões com teor racial. E quer saber o que foi que piorou ainda mais toda essa situação complicada? O apoio público da Lea Michele ao movimento Vidas Negras Importam foi visto pela Samantha Weir e muitos outros como algo vazio e muito hipócrita, considerando como ela agia de verdade por trás das câmeras. A reação negativa do público foi imediata e muito forte. As grandes marcas logo perceberam o que estava acontecendo e agiram. A empresa HelloFresh cortou os laços comerciais com a atriz rapidamente, já que não queriam ter o nome da marca associado a toda essa polêmica de comportamento. Mesmo que a Lea Michele tenha pedido desculpas publicamente, alegando que tinha aprendido com toda essa experiência, as ações dela continuaram contando uma história bem diferente para o mundo. Mais tarde, ela foi acusada de zombar de um garçom em um restaurante e de implicar com cada detalhe da conta, recusando-se a pagar por pratos que ela simplesmente decidiu que não gostou. Para alguém que ficou famosa interpretando a mocinha injustiçada na televisão, a personalidade dela fora das telas estava parecendo tudo menos encantadora. Número 3. Jesse James. Jesse James, o grande empresário das motocicletas e estrela do programa Outlaw Garage,
Pode até ter ganhado fama construindo motos customizadas incríveis, mas a vida pessoal dele nunca esteve tão bem ajustada quanto as suas máquinas. O nome dele virou sinônimo de traição lá no ano de 2010, quando foi revelado que ele tinha traído sua esposa na época, a amada atriz Sandra Bullock, com a tatuadora Kat Von D. O momento não poderia ser pior do que aquele. A Sandra Bullock e o James estavam bem no meio de um processo de adoção de uma criança, quando esse escândalo explodiu em todos os tabloides, forçando a Sandra a abandonar o casamento e o homem em quem ela um dia depositou toda a sua confiança e amor. E como se isso tudo já não fosse o bastante para acabar com a imagem de qualquer um, o noivado dele com a Kat Von D também desmoronou algum tempo depois, logo após ela o acusar de trair, lá com diversas mulheres ao mesmo tempo. Sem demonstrar nenhum arrependimento e sendo infiel repetidas vezes, a sequência de traições de Jesse James deixou apenas promessas quebradas e um legado bem longe daquela imagem de fora da lei americano que ele tanto tentava vender. Por falar nisso, de onde você está assistindo o nosso vídeo? Comenta aqui embaixo o seu país e não saia daí antes do final, hein? As maiores revelações de verdade ainda estão por vir. Espere só até você ouvir como o Tom Cruise é de verdade quando as câmeras estão desligadas e ninguém está olhando. Número 4. Ben Stiller. Ben Stiller é um nome conhecido em quase todo lugar do mundo, famoso por seus papéis cômicos inesquecíveis em grandes sucessos do cinema como Entrando numa Fria e Zoolander. Nas telas do cinema, ele sempre parece ser aquele cara charmoso, meio atrapalhado e comum, que todo mundo adora e se identifica. Mas nos bastidores surgiu uma imagem bem diferente dele, que o descreve como alguém muito menos amigável do que a gente imagina. Ao longo dos últimos anos, várias histórias perturbadoras circularam sobre o suposto comportamento de estrela do Stiller fora do alcance das câmeras. Um incidente particularmente famoso e infame teria acontecido pouco antes de uma cerimônia do Oscar, onde ele supostamente perdeu totalmente a paciência e jogou o seu roteiro longe em um acesso de raiva descontrolado. Pessoas próximas à indústria também comentam sobre suas exigências de alta manutenção, como, por exemplo, obrigar o seu assistente a ficar em pé, fisicamente, em uma vaga de estacionamento apenas para que ninguém mais conseguisse estacionar o carro ali. E ainda tem aquela reclamação estranhamente específica de que os cubos de gelo na sua Coca Diet não estavam exatamente do tamanho ou do jeito que ele queria. Mas talvez a afirmação que mais deixa as pessoas de queixo caído seja a de que ele demitiu um funcionário apenas porque o café dele não estava doce o suficiente naquela manhã. Enquanto alguns fãs ainda adoram o trabalho dele no cinema, outros começaram a enxergar o Ben Stiller não apenas como um gênio da comédia, mas como uma pessoa de convivência extremamente difícil e temperamental. Mas ela é vista como uma diva cujo ego pode ser bem maior do que qualquer um dos seus grandes sucessos de bilheteria. No número 5 da nossa lista, temos a poderosa Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, um nome que se tornou praticamente sinônimo de influência absoluta, inspiração e um sucesso estrondoso em escala global. Como o rosto por trás do lendário The Oprah Winfrey Show, ela construiu um verdadeiro império que foi muito além das telas da televisão, transformando-se em um ícone mundial de poder na mídia, filantropia e evolução pessoal. Mas, por trás dessa imagem de compaixão e bondade cuidadosamente montada para o público, começaram a surgir sussurros sobre uma Oprah bem diferente, uma que a descreve como alguém muito menos benevolente do que as pessoas costumam acreditar. A reação negativa foi imediata e muito pesada quando a apresentadora lançou um fundo de ajuda para as vítimas dos incêndios florestais em Maui, no Havaí. Muitos a criticaram duramente por pedir dinheiro ao público, especialmente para os americanos comuns que lutam financeiramente todos os dias, em vez de usar sua própria fortuna imensa ou convocar sua rede de amigos bilionários. Como ela é dona de uma quantidade enorme de terras naquela ilha, as suas verdadeiras intenções logo foram colocadas em dúvida por muita gente.
Até o ator Jason Momoa acabou botando mais lenha na fogueira quando postou um vídeo alertando os moradores de Maui sobre possíveis golpes, o que muitos entenderam como uma indireta bem direta para a Oprah. Essa polêmica toda acabou trazendo de volta discussões sobre críticas que ela recebeu no passado, incluindo a promoção controversa em seu programa de uma teoria já desmentida que ligava vacinas ao autismo, algo que deixou uma marca negativa profunda na saúde pública. À medida que mais histórias vêm à tona, alguns antigos fãs e pessoas que trabalharam com ela começaram a relatar encontros bem desagradáveis. Surgiram relatos de que ela supostamente tratava seus funcionários e o público com uma indiferença gelada e até com um certo desprezo, o que acaba desafiando seriamente aquela imagem calorosa e empoderadora que ela projetou por tantas décadas. Número 6 da nossa contagem. O excêntrico Jared Leto. Jared Leto sempre impressionou o público com suas atuações transformadoras e viscerais, chegando a ganhar um Oscar e um Globo de Ouro ao longo de sua trajetória. Mas, longe do brilho dos holofotes, o nome dele costuma gerar mais polêmica e estranhamento do que propriamente admiração. Apesar do talento que ninguém discute, Leto é frequentemente rotulado como uma das personalidades mais difíceis e complicadas de toda Hollywood. Fãs que já o conheceram pessoalmente descrevem uma pessoa totalmente diferente dos personagens charmosos que ele interpreta no cinema. Em um evento para fãs da banda 30 Segundos para Marte, um admirador contou como Leto e seus colegas de banda ignoraram os presentes de forma fria, quase sem interagir com as pessoas que estavam ali apenas por causa deles. Quando um fã fez um elogio sincero, dizem que Leto deu uma resposta curta e bem grosseira, transformando o que deveria ser um momento especial na vida daquela pessoa em uma decepção amarga e inesquecível. E esse comportamento estranho não parou nos eventos de fãs. No set de gravação de Esquadrão Suicida, Leto levou o chamado método de atuação a extremos bem bizarros e perturbadores. Para tentar encarnar o Coringa de verdade, ele supostamente enviou um rato morto para a atriz Margot Robbie e mandou balas de revólver reais para Will Smith, além de distribuir preservativos usados para outros membros do elenco. Esses tais presentes deixaram muitos colegas de trabalho desconfortáveis e totalmente confusos. Suas mudanças de humor explosivas e ataques de pelanca relatados no set só aumentaram o clima ruim, fazendo com que alguns o vissem mais como um perigo do que como um profissional de verdade. Jared Leto pode até prender a atenção de todos nas telas, mas fora delas, ele deixou um rastro de histórias que sugerem que a fama não apenas moldou sua imagem, mas pode ter-la distorcido completamente. Número 7. A estrela Rihanna. Rihanna conquistou os mundos da música, do cinema e da moda, recebendo elogios no mundo inteiro como uma cantora de sucesso absoluto e uma empresária inovadora e poderosa. Mas, por trás de todo esse glamour e prêmios, ela também construiu uma reputação que não é nada agradável nos bastidores. Algumas pessoas da indústria, e até fãs, descrevem a cantora como uma das divas mais arrogantes e sem filtros de toda Hollywood. Mesmo com todo o seu sucesso, Rihanna é frequentemente criticada por seu comportamento frio e desdenhoso. Quem já trabalhou de perto com ela afirma categoricamente que ela costuma ignorar funcionários e simplesmente se recusa a falar com pessoas que ela considera estar em um nível inferior ao dela. Para alguns, parece que quanto mais o seu império cresce, mais fria ela se torna com as pessoas que estão ao seu redor. Um dos momentos mais vergonhosos aconteceu quando Rihanna humilhou publicamente uma garota de apenas 16 anos através do Twitter. A adolescente tinha usado uma roupa de formatura inspirada em um look da própria Rihanna, mas acabou sendo ridicularizada pela própria estrela na frente de milhões de pessoas. A crítica foi pesada e rápida, com muita gente apontando a crueldade desnecessária e questionando como alguém tão admirada poderia atacar uma fã tão jovem daquela forma cruel. Rihanna também é famosa por fazer exigências absurdas e deixar tanto fãs quanto colaboradores esperando por horas a fio,
o que só reforça a ideia de que ela acredita que as regras simplesmente não valem para ela. Embora o seu talento e influência sejam gigantescos e inegáveis, o comportamento dela fora dos palcos faz muita gente se perguntar se a fama não lhe custou a humildade básica. Para muitos, ela continua sendo um grande ícone de estilo e uma ditadora de tendências corajosa e sem medo. Mas, para outros que viram esse lado mais sombrio da estrela, a atitude dela a transformou de realeza do pop em um símbolo de arrogância, onde a admiração acaba se tornando uma profunda decepção. Número 8. Julia Roberts. Julia Roberts ficou famosa como a eterna namoradinha da América, conquistando corações no mundo todo com aquele sorriso radiante e sua atuação inesquecível em Uma Linda Mulher. Mas por trás dessa personagem encantadora e doce que vemos nos filmes, existe uma figura muito mais complicada e difícil de lidar na vida real. Alguém cujo comportamento longe das câmeras já gerou muitas críticas e preocupação por parte de quem teve que trabalhar ao lado dela nos sets de filmagem. No mundo de Hollywood, os bastidores sempre sussurraram sobre um lado muito menos amigável da Julia Roberts. Durante as gravações do filme Hook, lá em 1991, onde ela interpretou a Sininho sob o comando de Steven Spielberg, o comportamento dela teria se tornado tão complicado e insuportável que acabou atrapalhando completamente o ritmo de toda a produção. Dizem que a Roberts se atrasava constantemente e, com frequência, se trancava em seu trailer por horas a fio, sem dar satisfação a ninguém. E, de acordo com relatos da equipe técnica, ela parecia não se importar nem um pouco com o impacto negativo que suas atitudes causavam no restante do time. A conduta dela no set ficou tão famosa, mas no mau sentido, que ela acabou ganhando o apelido nada carinhoso de Tinkerbell, ou Sininho do Inferno. O que deveria ser uma adaptação mágica do clássico Peter Pan se transformou rapidamente em uma experiência pesada e tensa para quem trabalhava atrás das câmeras, tudo por causa de seus ataques de estrelismo e falta de profissionalismo. Com o passar do tempo, histórias como essas foram desgastando e manchando aquela imagem pública impecável que ela sempre tentou manter diante das câmeras. Enquanto o público ainda se lembra daquela estrela radiante que brilhava nas telas, aqueles que a viram sem filtros, por trás das cortinas, contam uma história bem diferente. Uma história cheia de exigências absurdas de diva, comportamentos instáveis e uma personalidade que não combina em nada com aquele calor humano que ela demonstra nas entrevistas. Julia Roberts pode até carregar o charme de uma grande estrela do cinema clássico até hoje, mas para muita gente a magia acabou faz tempo. Número 9. Ellen DeGeneres. A Ellen DeGeneres construiu todo o seu império baseado em risadas, momentos leves e aquele famoso lema de sempre ser gentil com os outros. Por muitos e muitos anos, o The Ellen DeGeneres Show foi um dos programas mais assistidos da TV, e a própria Ellen era vista como um exemplo de bondade em Hollywood. Mas quando as luzes começaram a se apagar no seu talk show de longa data, uma história muito mais perturbadora veio à tona, algo que despedaçou completamente a imagem da apresentadora favorita da América. Tudo começou com uma simples postagem de um humorista no Twitter, convidando as pessoas a compartilharem seus piores encontros reais com a apresentadora. O que veio depois foi uma verdadeira enxurrada de denúncias chocantes, com relatos de desrespeito, elitismo e prepotência. Era um comportamento tão tóxico que muita gente se perguntou como aquilo tinha durado tanto tempo sem ninguém dizer nada. Alguns até a acusaram de fazer comentários racistas e totalmente insensíveis. Outros afirmaram que ela silenciava qualquer opinião contrária à dela, e muitos descreveram um ambiente de trabalho onde a crueldade não era apenas aceita, mas considerada normal. Segundo ex-funcionários que trabalharam diretamente com ela, a Ellen frequentemente escolhia alvos específicos para perseguir no dia a dia. Ela maltratava os empregados por motivos fúteis e banais, tratando toda a sua equipe técnica com um desprezo que ninguém conseguia entender.
Surgiram histórias dela mandando funcionários para casa só porque não gostava do cheiro deles, ou descartando monólogos inteiros que ela achava chatos, sem dar nenhuma satisfação. Mas um incidente em particular foi realmente de dar calafrios em qualquer um que ouvisse. Envolveu a Ellen supostamente tentando fazer com que uma garçonete fosse demitida de seu outro emprego por causa de nada mais do que uma unha lascada. Por trás de toda aquela generosidade e das risadas no palco, as ações da Ellen nos bastidores mostravam a imagem de uma estrela que se tornou fria, exigente demais e totalmente distante da realidade. E o pior de tudo, ela parecia ser assustadoramente maldosa com quem estava por perto, tentando apenas fazer o seu trabalho. O que antes era um legado de alegria, agora vive sob a sombra da polêmica, transformando a ex-rainha da TV em um exemplo de como a fama pode destruir até a imagem mais doce. Ela pregou a gentileza por décadas, mas agora muitos se perguntam se aquilo tudo não passava de apenas mais uma parte do seu show. Sejam honestos comigo. Depois de ouvir tudo isso, vocês ainda acham que a Ellen merece o título de Rainha da Bondade? Sim ou não? Escrevam sim se vocês ainda apoiam ela, ou não se acham que a imagem dela era só fachada. Estamos lendo cada um dos comentários de vocês. Número 10. James Corden. O James Corden construiu sua fama como o apresentador alegre e engraçado do The Late Late Show. Ele conquistou o público com seu carisma, humor rápido e aqueles quadros virais do Carpool Karaoke que todo mundo amava ver no YouTube. Só que, por trás das câmeras, uma imagem bem diferente começou a aparecer, pintando o Corden menos como um comediante adorável e mais como um dos maiores chatos de Hollywood. Enquanto o personagem dele na TV é só sorrisos e abraços com as celebridades, os relatos de fãs, funcionários de restaurantes e pessoas da indústria contam uma história muito mais sombria e desagradável. De acordo com usuários do Reddit e outros que dizem ter visto tudo de perto, o Corden já foi flagrado gritando com funcionários, agindo com arrogância e se achando muito superior a todo mundo ao seu redor. Ele chegou até a atacar amigos que tentaram acalmar o seu temperamento explosivo. Um dos casos mais comentados aconteceu em 2022, quando um restaurante chique de Nova York baniu publicamente o Corden de lá. O dono do lugar o chamou de o cliente mais abusivo e mal educado com quem eles tiveram que lidar em 25 anos de história do estabelecimento. Mesmo depois de ele ter vindo a público pedir desculpas, novas histórias não paravam de surgir nos tabloides e redes sociais. Como daquela vez em que ele teria xingado um funcionário de outro restaurante de luxo só porque o rapaz estava seguindo as regras de reserva do local. Apesar do seu talento e sucesso óbvio, o comportamento do Corden ficou tão mal visto que a saída dele do programa foi recebida por muitos com um certo alívio silencioso. Para muitos, aquilo pareceu o fim de uma era, e não estamos falando apenas das piadas no fim de noite, mas sim o fim da paciência em tolerar uma estrela cujas ações fora das câmeras batiam de frente com aquela imagem amigável que ele tanto tentava vender. Número 11. Jennifer Lopez. A Jennifer Lopez sempre encantou o mundo inteiro com seu talento absurdo, beleza e uma garra imparável, saindo lá do Bronx para se tornar uma superestrela global na música, no cinema e na moda. Ela sempre foi conhecida por aquele jeito Jenny do bairro, passando a ideia de ser alguém acessível e que nunca esqueceu suas raízes. Ela construiu toda a sua marca em cima desse conceito de manter os pés no chão, mesmo sendo multimilionária, mas, segundo vários relatos de quem convive com ela, a realidade nos bastidores conta uma história totalmente diferente. A Lopez tem sido acusada de tratar os prestadores de serviço com uma indiferença gelada, quase como se aquelas pessoas que a atendem nem estivessem lá no mesmo ambiente. Uma comissária de bordo relembrou um momento marcante em que a Lopez nem sequer fez contato visual com ela, preferindo que seu assistente fizesse o pedido da bebida em seu lugar, como se dirigir a palavra diretamente aos funcionários fosse algo abaixo de sua posição social.
E não era apenas uma questão de ela querer manter sua distância ou ser uma pessoa mais reservada. A atitude transparecia como um desprezo deliberado, algo feito de propósito para marcar uma separação. Os sussurros e fofocas de que ela é extremamente pão duro na hora de dar gorjetas só serviram para colocar ainda mais lenha nessa fogueira de polêmicas sobre sua personalidade. Em uma história que ficou particularmente famosa e negativa, um gerente de restaurante em Las Vegas afirmou que o Ben Affleck entregou uma gorjeta generosa para um garçom, mas a Lopez simplesmente a tomou de volta no mesmo instante. Ela teria dito sem rodeios: de jeito nenhum. Momentos como esse acabaram remodelando completamente a percepção do público sobre quem ela realmente é por trás das câmeras. Isso acabou descascando aquela imagem de estrela humilde e acessível que ela sempre tentou projetar. Enquanto ela continua brilhando intensamente nos holofotes e conquistando milhares de fãs com suas performances impecáveis, esses relatos sugerem um lado bem mais frio, arrogante e prepotente, alguém que parece estar muito longe daquela mulher pé no chão que ela afirma ser em suas entrevistas e documentários. Para alguns admiradores, é um contraste profundamente decepcionante e triste. Para outros, é apenas a prova de que o glamour de Hollywood muitas vezes esconde uma verdade bem diferente e nada bonita. Número 12. Kiefer Sutherland. Nas telas, Kiefer Sutherland se tornou um verdadeiro símbolo de coragem, persistência e heroísmo ao interpretar o agente Jack Bauer na série 24 Horas, um papel que lhe rendeu elogios da crítica e uma estante cheia de prêmios, incluindo um Emmy, um Globo de Ouro e vários prêmios do Sindicato dos Atores. Mas, quando as câmeras se desligam e a vida real começa, a história é bem outra e muito menos inspiradora. O homem por trás do agente destemido que todos amamos mostrou um lado muito menos admirável ao longo dos anos. Sutherland teve vários problemas sérios com a lei, sendo os mais notáveis as repetidas infrações por dirigir embriagado na cidade de Los Angeles. Em um dos casos, ele foi reprovado nos testes de sobriedade após o bafômetro indicar que ele estava muito acima do limite legal de álcool, o que resultou em uma estadia de 48 dias atrás das grades. Embora ele tenha cumprido sua sentença de forma discreta e sem causar novos escândalos durante o período na prisão, esse padrão recorrente de comportamento imprudente indicava que havia problemas internos muito mais profundos do que se imaginava. E não foi apenas com a justiça que ele acabou entrando em conflito. Nos bastidores das grandes produções, o Sutherland acabou desenvolvendo uma péssima fama de ser alguém extremamente difícil e temperamental de se trabalhar no dia a dia. O ator Freddie Prinze Jr., que se juntou ao elenco da série 24 Horas, não mediu as palavras e foi bem direto quando foi questionado sobre como foi aquela experiência. Ele chamou o Sutherland de o cara mais antiprofissional com quem ele já teve o desprazer de trabalhar, chegando ao ponto de dizer que o encontro quase o fez desistir da carreira de ator para sempre, de tão traumatizante que foi. E, de acordo com várias pessoas que circulam nos bastidores da indústria, o Prinze Jr. definitivamente não está sozinho nessa opinião negativa. Muitos outros que trabalharam com Sutherland compartilharam histórias de comportamento disruptivo, explosões causadas por um ego inflado e um total desrespeito pelas normas básicas de profissionalismo dentro do set de filmagem. Embora os fãs continuem admirando suas performances poderosas e viscerais, especialmente no papel icônico de Jack Bauer, o histórico conturbado de Kiefer Sutherland e sua reputação de ser uma pessoa difícil lançam uma sombra longa e escura sobre o legado de um dos heróis de ação mais emblemáticos da história da televisão. Número 13. Jamie Foxx. O Jamie Foxx é um artista completo e de muito peso na indústria, sendo um ator vencedor do Oscar, um cantor que já frequentou o topo das paradas e um comediante experiente com uma versatilidade que deixa qualquer um deslumbrado. Mas, por trás de todo esse brilho intenso dos holofotes e dos aplausos,
O Fox acabou ganhando uma reputação muito menos lisonjeira por causa do seu comportamento problemático, especialmente em relação às pessoas com quem ele trabalha diretamente. Apesar de todo o seu charme irresistível nas telas, as histórias que vêm de trás das câmeras pintam um quadro bem diferente. Seu ex-colega de elenco, Tommy Davidson, revelou certa vez o quão tóxico e insuportável o relacionamento de trabalho deles havia se tornado. Davidson descreveu Fox como alguém de espírito maldoso, rancoroso e excessivamente competitivo. Alguém que parecia querer diminuir os outros para se sentir superior. A situação era tão tensa que as coisas quase chegaram às vias de fato. Em um determinado momento, o Fox chegou a desafiar o Davidson para uma briga física de verdade, bem ali na frente de todo mundo, no meio do set de gravação. Um incidente que foi considerado particularmente humilhante e desnecessário envolveu o Fox fazendo uma pegadinha de muito mau gosto. Ele arrancou a cueca de Davidson durante as filmagens, deixando o colega exposto e completamente humilhado na frente de todo o elenco e da equipe técnica. Enquanto Fox talvez tenha visto aquilo apenas como uma brincadeira, Davidson relembrou o momento como algo profundamente ofensivo e invasivo. Foi o momento exato em que se cruzou a linha da comédia para o desrespeito total, transformando o ambiente de trabalho em algo hostil. Embora o Jamie Foxx continue impressionando o grande público com seu talento inegável, histórias pesadas como essa acabaram deixando uma mancha em sua trajetória, sugerindo que por trás de todos os prêmios e elogios de Hollywood, existe um homem cujo comportamento pessoal nem sempre esteve à altura de sua genialidade artística. Número 14. Megan Fox. A Megan Fox estourou para o estrelato mundial com grandes sucessos de bilheteria, como Transformers e as Tartarugas Ninja, ganhando rapidamente o reconhecimento por sua beleza impressionante e sua forte presença de tela que hipnotizava o público. No entanto, por trás de sua ascensão meteórica à fama, existe um rastro de polêmicas e declarações fortes que acabou remodelando completamente sua carreira e a forma como o mundo a vê hoje em dia. O grande ponto de virada aconteceu no ano de 2009, quando a Fox deu uma entrevista bombástica para a revista Wonderland, onde ela comparou o diretor de Transformers, Michael Bay, a um tirano no set, chegando ao absurdo de comparar-lo a Hitler. Esse comentário chocante e impensado gerou uma reação negativa imediata e avassaladora em toda a comunidade de Hollywood. Mais tarde, o próprio Michael Bay afirmou que foi ninguém menos que Steven Spielberg quem exigiu que a Fox fosse demitida da franquia imediatamente, embora o próprio Spielberg tenha negado essa versão publicamente tempos depois. Independentemente de quem tenha tomado a decisão final sobre o seu destino naquela produção, o fato é que as consequências foram rápidas. A Fox foi prontamente cortada do terceiro filme da saga, Transformers. Em uma atitude rara e surpreendente, vários membros da equipe técnica de Transformers publicaram uma carta aberta contundente condenando o comportamento dela durante as gravações. Eles a rotularam publicamente como uma pessoa ingrata, profundamente antiprofissional e extremamente arrogante, com todos que não fossem do escalão principal. Eles a descreveram como alguém muito difícil de lidar no dia a dia, pintando a imagem clara de uma pessoa que deixou a fama subir completamente a cabeça e perdeu a noção da realidade. Embora o diretor Michael Bay tenha tentado se distanciar do tom agressivo daquela carta aberta, ele nunca negou os enormes desafios e dores de cabeça que era trabalhar ao lado dela naquela época. O que antes era visto como uma estrela em ascensão meteórica e cheia de promessas, logo se transformou em um exemplo triste e educativo de como Hollywood pode virar as costas rapidamente quando o comportamento antiprofissional acaba falando muito mais alto que o talento, sendo ofuscado por polêmicas constantes. Número 15. Jesse Eisenberg. O Jesse Eisenberg conquistou o respeito da crítica com atuações bem afiadas em filmes de sucesso como Zumbilândia e Truque de Mestre, chegando inclusive a receber indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro
por sua interpretação marcante de Mark Zuckerberg no filme A Rede Social. Mas, enquanto a sua personalidade nas telonas costuma puxar para um lado mais inteligente e excêntrico, o seu comportamento fora das câmeras tem atraído muitas críticas por ser tudo menos charmoso ou agradável. Um dos incidentes que mais deu o que falar aconteceu durante uma entrevista com a jornalista Romina Pulga. O que deveria ter sido apenas um bate-papo comum de divulgação rapidamente saiu do controle, se transformando em uma interação extremamente constrangedora, bizarra e desconfortável para todos os envolvidos. O Eisenberg simplesmente começou a debochar do estilo de entrevista da Romina, apelidando ela de forma sarcástica como a Carrot Top das entrevistadoras, e ainda soltou várias indiretas passivo-agressivas sobre a falta de preparação dela, expondo as anotações que ela tinha feito na própria mão e dando um puxão de orelha ao dizer: "Você está no meu tempo agora, trate de aproveitar." Embora o Eisenberg tenha tentado minimizar a situação depois, tratando tudo como se fosse apenas uma brincadeirinha e pedindo desculpas sem muita vontade, a Romina não achou a menor graça naquela atitude. Mais tarde, ela descreveu aquela experiência não apenas como algo humilhante, mas também como algo que a esgotou emocionalmente, rotulando o ator como uma pessoa detestável, arrogante e prepotente. Número 16. Bill Cosby. Ele que um dia já foi celebrado por todos como o pai da América por causa do seu papel icônico no The Cosby Show, viu sua queda do pedestal ser uma das mais chocantes e traumáticas de toda a história de Hollywood. Durante décadas, ele foi visto como o maior símbolo de carinho, sabedoria e dos bons valores da família tradicional. Mas essa imagem ruiu completamente quando mais de 60 mulheres vieram a público para acusá-lo de abuso sexual, em uma série de revelações angustiantes que se estenderam por mais de 40 anos de segredos sombrios. O caso de maior repercussão veio de Andrea Constant, cujas acusações levaram à condenação definitiva de Cosby no ano de 2018 por agressão indecente agravada. Dezenas de outras mulheres corajosas compartilharam histórias que eram perturbadoramente parecidas entre si. Eram relatos de vítimas que foram drogadas, manipuladas e violentadas por um homem em quem as famílias de todo o país confiavam cegamente dentro de seus próprios lares. Além de todas as graves alegações criminais, o Cosby também acabou desenvolvendo uma fama de ser um homem amargo, mesquinho e muito arrogante nos bastidores. O comediante Larry Wilmore contou uma vez sobre um momento em que o Cosby ignorou de forma muito grosseira um pedido de autógrafo que a mãe dele fez, mostrando um lado sombrio, que estava bem longe daquela persona amável e querida que ele fingia ser diante das câmeras. Número 17. Mike Myers. O Mike Myers pode até ter feito o público gargalhar com seus papéis inesquecíveis em Austin Powers e Quanto Mais Idiota Melhor, mas por trás das câmeras, muita gente que trabalha no meio descreve um homem completamente diferente. Alguém extremamente difícil de lidar, exigente ao extremo e que é praticamente impossível de agradar, não importa o quanto a equipe se esforce. Penelope Spheeris, a diretora de Quanto Mais Idiota Melhor, relembrou que o Myers se tornava cada vez mais carente emocionalmente e instável, conforme os dias de filmagem passavam. Em um episódio que ficou famoso, ele supostamente teve um ataque de pelanca completo só porque não havia margarina para o seu bagel, abandonando o set de filmagem furioso e deixando todo mundo de boca aberta. A sua colega de elenco no filme O Gato, Amy Hill, também não poupou palavras para falar dele. Ela descreveu trabalhar com o Myers como um verdadeiro pesadelo na Terra, afirmando que ele exigia mimos e paparicos o tempo todo, inclusive mantendo um assistente pessoal cujo único trabalho era estar sempre à mão com os chocolates favoritos dele no momento em que ele quisesse. Esse controle obsessivo do Mike e seu comportamento típico de diva acabaram gerando relações muito desgastadas com diversos diretores, colegas de elenco e até com os membros da equipe técnica, o que acabou lançando uma sombra pesada sobre todo o seu brilho,
como comediante e nos faz questionar até onde vale a pena pagar o preço de trabalhar com um perfeccionista de Hollywood que claramente passou de todos os limites do bom senso. Número 18. Tom Cruise. O Tom Cruise pode até ser considerado uma das maiores estrelas vivas de Hollywood, mas por trás de todos aqueles sucessos gigantescos de bilheteria, existe um histórico de comportamentos bem polêmicos e momentos públicos que deixaram muita gente desconfortável. Conhecido por ter uma personalidade extremamente intensa, tanto na vida real quanto no ambiente de trabalho, o Cruise já foi alvo de muitas críticas por seus surtos emocionais, por sua natureza controladora e por fazer comentários depreciativos frequentes sobre outros colegas famosos. Um dos incidentes que mais manchou sua imagem aconteceu no início dos anos 2000, quando ele criticou publicamente a atriz Brooke Shields por ela ter usado medicamentos controlados para tratar sua depressão pós-parto. O Tom, que é um defensor ferrenho e porta-voz da cientologia, chamou a decisão dela de irresponsável, insinuando que aquilo era apenas um sinal de fraqueza e chegando a alegar que isso tinha prejudicado a carreira dela. Os comentários dele geraram uma revolta imediata em todo o mundo, especialmente entre as mulheres e os defensores da saúde mental, que viram as declarações dele como algo prepotente, ofensivo e totalmente desconectado da realidade de quem sofre com as dores de uma doença pós-parto. Esse episódio não apenas manchou a sua imagem pública, mas também alimentou as preocupações sobre a tendência que o Cruise tem de menosprezar os outros e tentar empurrar suas crenças pessoais de um jeito agressivo e sem que ninguém tenha pedido sua opinião. Apesar de todo o charme que ele esbanja nos cinemas, histórias assim fizeram com que muita gente passasse a ver o Tom Cruise como um homem arrogante, controlador e cada vez mais distante das pessoas comuns que, antigamente, o adoravam de forma incondicional. E agora, a gente quer saber a sua opinião sincera sobre isso. Em uma escala de 1 a 9, o quanto você acha que o comportamento do Tom Cruise é ruim de verdade? Sendo que o número 1 significa que não é grande coisa, e o número 9 significa que ele é um pesadelo total de Hollywood. Deixe o seu número aí embaixo nos comentários e conte pra gente por que você escolheu essa nota. Número 19. Jim Carrey. Mariah Carey, aclamada como a rainha absoluta do pop e uma das maiores vocalistas de todos os tempos, construiu um legado sólido baseado em talento puro, muito glamour e uma fama bem pesada de ter um comportamento de diva extremamente difícil de lidar. Embora ela já tenha declarado publicamente que se esforça para não ser uma pessoa desagradável ou arrogante, as suas atitudes ao longo de todos esses anos acabam pintando um quadro bem diferente da realidade que ela tenta vender. Um dos momentos mais infames e comentados dessa sua trajetória aconteceu durante a cerimônia de posse do presidente Obama, um evento de importância histórica e mundial. Na ocasião, dizem que a Mariah simplesmente abandonou o evento depois de descobrir que a disposição dos assentos e o lugar onde ficaria não eram exatamente do seu agrado, e ela ainda teve a coragem de culpar o entusiasmo da multidão pelo seu desconforto. E quando o assunto é se locomover pelos lugares, não espere que a Mariah use as escadas como qualquer pessoa normal faria. Ela ficou conhecida por exigir que a carreguem para cima e para baixo, se recusando terminantemente a caminhar com as próprias pernas. Nos bastidores das gravações, as coisas não costumam ser muito melhores para quem precisa conviver com ela no dia a dia de trabalho. Durante a gravação de um comercial, a cantora teria ignorado completamente o diretor da produção, feito exigências totalmente absurdas e deixado todos os membros da equipe em choque com tamanha falta de profissionalismo e bom senso. Um dos integrantes da equipe chegou a descrever o comportamento dela como algo quase abusivo, ressaltando que o diretor fez o impossível e se desdobrou inteiro apenas para tentar deixá-la satisfeita em cada detalhe, mas em troca, ele só recebeu desrespeito constante e grosserias.
Apesar do seu talento que ninguém pode negar e do seu status icônico, esse comportamento exagerado da Maria muitas vezes acaba ofuscando todo o seu brilho e genialidade artística, deixando muita gente se perguntando se essa imagem de superdiva não acabou cruzando a linha e entrando em um território de pura maldade e arrogância gratuita. Número 20. Lady Gaga. Desde que explodiu no cenário da música mundial com o álbum The Fame, lá no ano de 2008, a Lady Gaga tem sido celebrada como um ícone pop, sendo admirada por sua moda ousada, inovação artística e suas mensagens de empoderamento. No entanto, por trás de todo esse brilho, das luzes e do grande espetáculo, uma narrativa muito mais sombria e preocupante começou a surgir sobre o que acontece quando as câmeras se desligam. Sua ex-assistente pessoal, Jennifer Oneal, que inclusive chegou a entrar com uma ação judicial contra a Gaga, descreveu a experiência de trabalhar para a superestrela como um verdadeiro e absoluto pesadelo. Segundo os relatos da Oneal, a Gaga não exigia apenas que ela estivesse disponível para atender, lá 24 horas por dia, sem nenhum descanso, mas ela também insistia que a assistente dormisse na mesma cama que ela, porque se recusava a ficar sozinha e esperava atenção constante em tempo integral, até mesmo no meio da madrugada. O que começou como um trabalho comum rapidamente, se transformou no que a Jennifer descreveu como uma provação exaustiva, invasiva e completamente sem limites. O processo judicial também trouxe à tona detalhes sobre jornadas de trabalho massacrantes, muitas horas extras que nunca foram pagas e um descaso preocupante com o bem-estar básico dos seus funcionários. A assistente pintou a imagem de uma estrela tão consumida pelo seu próprio mundo que ela simplesmente negligenciava os limites básicos de convivência e a decência humana mais simples. Para os fãs, essas alegações foram um choque muito grande, pois entravam em conflito direto com a imagem pública da Gaga de ser uma grande defensora da individualidade, do amor e da compaixão. Com o passar do tempo, os boatos sobre seu senso de superioridade e comportamento egoísta começaram a manchar sua reputação, fazendo muitos se perguntarem se a Mother Monster não era apenas mais uma diva insuportável por trás das portas fechadas. Número 21. Marlon Brando. Marlon Brando, que em um certo momento foi aclamado como um dos maiores e mais geniais atores de toda a história do cinema, tornou-se uma pessoa cada vez mais difícil de se trabalhar conforme sua carreira avançava, mudando seu status de lenda viva para alguém simplesmente insuportável de se ter em um set de filmagem. Na época em que ele começou a trabalhar no set do filme A Ilha do Dr. Moreau, no ano de 1996, a situação já tinha saído do controle. O Brando se recusava terminantemente a memorizar qualquer uma de suas falas, passando a depender totalmente de um ponto eletrônico no ouvido para que alguém lhe ditasse os diálogos em tempo real. Toda a equipe ficou em choque com o seu total descaso, e aquela produção caótica acabou se tornando infame e lendária nos bastidores de Hollywood. E esse seu lado pouco profissional não era nenhuma novidade. Durante as filmagens do clássico Apocalipse Now, o Brando novamente se recusou a estudar suas falas, o que causou atrasos gigantescos no cronograma e fez os custos da produção subirem de forma astronômica. O diretor Francis Ford Coppola teve que reestruturar e mudar cenas inteiras do filme apenas para conseguir acomodar os caprichos e as vontades repentinas do ator. E se você acha que isso já era o bastante, o comportamento dele atingiu níveis bizarros e inéditos durante as gravações de A Cartada Final, no ano de 2001. Dizem que o Brando se recusava a usar calças durante as gravações no set, deixando seu colega Robert De Niro e o diretor Frank Oz tendo que lidar tanto com os seus ataques de pelanca quanto com a sua falta de vestimenta. Número 22. William Shatner. William Shatner pode até ser celebrado mundialmente como o lendário Capitão Kirk, mas fora das telas, seus antigos colegas de elenco de Star Trek pintaram uma imagem bem menos heróica, o que lhe rendeu o apelido maldoso de Capitão Babaca. O programa de roast do Comedy Central, feito para zoar celebridades,
acabou se tornando uma verdadeira lavagem de roupa suja pública, onde seus antigos companheiros de cena finalmente puderam soltar anos e anos de frustração acumulada sobre o ego inflado dele e sua presença dominadora e arrogante nos bastidores das séries. Talvez o exemplo mais triste e impactante desse seu relacionamento desgastado com os outros tenha sido quando ele decidiu não comparecer ao funeral de Leonard Nimoy, seu eterno parceiro de cena. Essa atitude machucou profundamente muitos fãs e também os seus colegas de trabalho, que esperavam um pouco mais de humanidade e consideração da parte dele. Em convenções de fãs, onde o carinho e a nostalgia deveriam ser a regra, a atitude muitas vezes desdenhosa e agressiva do Shatner deixou muitos participantes decepcionados e com um gosto amargo na boca. Enquanto ele continua promovendo essa sua persona pública carismática e envolvente, as histórias contadas por quem trabalhou bem de perto com ele revelam uma outra face dessa moeda, uma face cheia de arrogância e de uma total desconexão com os outros, tornando cada vez mais difícil para os fãs reconciliarem o ícone da televisão com o homem real por trás do uniforme da federação. Número 23. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis é amplamente reconhecido como um dos maiores e mais talentosos atores de sua geração, um verdadeiro mestre da arte, mas o seu compromisso obsessivo e quase doentio com o chamado método de atuação lhe rendeu a fama de ser alguém praticamente impossível de se trabalhar em qualquer produção de cinema. Enquanto ele estava filmando o premiado filme Meu Pé Esquerdo, ele insistiu em permanecer no personagem durante cada segundo do dia, sem sair do papel nem por um instante. Ele se recusava terminantemente a andar e exigia ser carregado por aí ou levado em uma cadeira de rodas para todos os lados, exatamente como seu personagem que sofria de paralisia na trama. Os membros da equipe de filmagem tinham que servir as refeições diretamente na boca dele e ajudá-lo com todas as suas necessidades diárias mais básicas, borrando completamente a linha entre a dedicação artística e uma interrupção total da ordem no set de Sangue Negro. Dizem que a presença dele era tão intensa e até intimidadora que acabou fazendo o colega de elenco, Kel O'Neill, desistir totalmente do projeto e ir embora, deixando tudo para trás. Isso forçou uma substituição de última hora pelo ator Paul Dano. E olha, embora esse método dele tenha rendido atuações inesquecíveis e vários prêmios Oscars, inclusive por trás das câmeras, tudo isso acabou pintando o Daniel Day-Lewis como uma força brilhante, mas ao mesmo tempo extremamente exaustiva, alguém tão mergulhado nos personagens que costuma deixar um rastro de puro caos por onde passa. Número 24. Foxy Brown. A Foxy Brown, aquela rapper pioneira conhecida por não pedir desculpas por nada e pelo seu estilo autêntico, tem tanto fogo fora do palco quanto no microfone, e nem sempre isso termina de um jeito bom. Lá em 2007, ela virou notícia no mundo todo depois de arremessar um celular BlackBerry na vizinha, a Arlene Raymond, o que gerou uma ordem de restrição e muita revolta do público. Mas se você pensa que a briga entre as duas parou por aí, tá muito enganado, pois a história ainda teve novos capítulos. 3 anos depois, o clima esquentou de novo quando a Raymond reclamou do som alto durante um dos ensaios da Brown no seu apartamento no Brooklyn. Só que, em vez de tentar resolver a situação com calma, a Foxy explodiu com xingamentos pesados e levou a coisa para um nível bizarro, chegando a mostrar o bumbum para a vizinha como uma forma de provocação e retaliação descarada. A polícia foi chamada mais uma vez para o local, o que acabou resultando em ainda mais problemas com a justiça e processos para a cantora. Esse temperamento explosivo e o jeito briguento da Brown acabaram ofuscando o grande talento dela, fazendo muita gente se perguntar se essa imagem pública é só um personagem ou quem ela é de verdade. Número 25. John Wayne. John Wayne, aquele ícone gigante dos filmes de faroeste americano, pode até ter sido o herói durão e destemido nas telas, mas fora das câmeras, o legado que ele deixou é muito mais complicado e cheio de sombras. Antes admirado por seus personagens resistentes e por aquele patriotismo exagerado, as crenças pessoais do Wayne revelaram um homem profundamente envolvido em grandes polêmicas.
Embora ele tenha começado a carreira com visões políticas mais moderadas e de centro, por volta de 1964, a coisa mudou de figura. Wayne já tinha se tornado um ultraconservador ferrenho e assumido, apoiando Barry Goldwater, principalmente porque o senador era contra a famosa Lei dos Direitos Civis na época. Mas o momento mais chocante de todos aconteceu em 1971, numa entrevista para a revista Playboy, onde Wayne declarou, sem demonstrar nenhum remorso ou hesitação: "Eu acredito na supremacia branca, até que os negros sejam educados a um nível de responsabilidade." Essas foram as palavras exatas dele naquela ocasião. Ele também desprezou abertamente as lideranças negras e chamou filmes como Perdidos na Noite de pervertidos, mostrando um claro desdém tanto pelos direitos civis quanto pela comunidade LGBT+. E o comportamento dele no dia a dia era exatamente o reflexo fiel das suas palavras agressivas e preconceituosas. Na cerimônia do Oscar de 1973, dizem que Wayne teve que ser contido por várias pessoas para não invadir o palco e agredir fisicamente a ativista indígena Sachin Littlefeather, que estava lá justamente para recusar o prêmio do Marlon Brando, em um protesto histórico contra a forma como Hollywood tratava os povos nativos americanos. Hoje em dia, o nome do Wayne ainda gera debates acalorados e muita raiva. Enquanto uns defendem o que ele fez pelo cinema, outros dizem que as visões preconceituosas dele não têm lugar no mundo de hoje. Tanto que a pressão para tirar o nome dele de um importante aeroporto na Califórnia mostra bem como o público continua profundamente dividido sobre esse assunto tão delicado. A dúvida que fica para todos é como ou se devemos honrar o legado de um homem que definiu a masculinidade americana, mas deixou para trás um rastro de intolerância e falta de respeito. Número 7. Kirk Douglas. O Kirk Douglas é considerado, sem dúvida, um dos nomes mais lendários e influentes de toda a história de Hollywood. Só que o legado dele é como uma tapeçaria complexa e difícil de entender, feita tanto de conquistas incríveis nas telas, quanto de acusações que são profundamente perturbadoras e tristes. Logo após a sua morte, alguns relatos bem pesados e sombrios voltaram a ganhar muita força na mídia e nas conversas entre os fãs de cinema. Estamos falando especificamente das acusações sobre como ele teria tratado a atriz Natalie Wood quando ela era apenas uma menina de 15 anos de idade. A história conta que a Wood foi chamada para o quarto de hotel do Douglas, ficou lá presa por várias horas e teria sido avisada sob ameaça para nunca contar nada sobre o que aconteceu naquele encontro. É muito importante ressaltar que esse relato, embora seja muito comentado até hoje, nunca foi provado de forma definitiva ou confirmado com provas físicas e sólidas. Mesmo assim, essas acusações voltaram com tudo para o centro das atenções do público, mexendo com a cabeça de muita gente e manchando a imagem do ator. Especialmente depois que o Douglas partiu, enquanto os grandes canais de notícias revisavam a vida dele e as homenagens a Natalie Wood surgiam sem parar em todas as redes sociais. Ao lado de todos os elogios pela carreira brilhante dele, surgiu uma onda de condenações pesadíssimas, pintando o Douglas como um verdadeiro predador e um homem degenerado. A verdade absoluta sobre isso ainda é algo muito difícil de alcançar. Com o Douglas e a Wood já falecidos, não existem mais relatos de primeira mão, o que torna uma verificação completa quase impossível de acontecer. Mesmo assim, essas acusações pesadas acabam lançando uma sombra enorme e incômoda sobre a carreira tão celebrada e premiada do Kirk Douglas. Isso tudo acaba levantando perguntas bem difíceis sobre como era realmente a conduta privada de um ícone que o mundo inteiro admirava publicamente. O próprio Douglas sabia da fama ruim que tinha, e uma vez ele chegou a se descrever como talvez o ator mais odiado de Hollywood, ligando seu temperamento difícil à sua infância cheia de traumas. Nascido como Isur Danielovich, no ano de 1916, filho de imigrantes judeus russos, que viviam em uma situação de extrema pobreza, ele passou por muitas dificuldades e sofrimentos enquanto crescia,
tendo que lutar com todas as suas forças pelo seu espaço dentro de uma indústria que sempre foi extremamente exigente. O jeito dele, que muitas vezes era visto como agressivo e bruto, foi notado pelos seus próprios colegas, incluindo Burt Lancaster, que falou abertamente sobre o temperamento insuportável do Douglas. No lado profissional, essa personalidade forte e explosiva do Douglas muitas vezes se transformava em um desejo de controle excessivo e autoritário dentro dos sets de filmagem. Ele não tinha medo nenhum de impor a sua autoridade sobre os outros, e por causa disso vivia batendo de frente e brigando com as pessoas com quem ele deveria colaborar. Um exemplo clássico desse comportamento aconteceu durante as gravações do épico Spartacus, que foi um dos seus maiores sucessos no cinema. Naquela produção, ele simplesmente demitiu o diretor original com apenas uma semana de gravação, e foi o principal responsável por trazer o Stanley Kubrick para assumir o cargo de diretor. Mesmo com o próprio Kubrick, sendo um cineasta reconhecidamente exigente e difícil, dizem que Douglas tentava microgerenciar cada detalhe da produção, o que acabava gerando um atrito constante entre os dois. Uma dinâmica muito parecida aconteceu nos bastidores de Glória Feita de Sangue, onde a vontade de ferro de Douglas bateu de frente com a visão artística e rigorosa de Kubrick na direção. Embora o filme tenha se tornado, no final das contas, uma verdadeira obra-prima da história do cinema, esses episódios deixam claro um padrão de comportamento que, embora talvez ajudasse em sua intensidade nas telas, também complicava muito as suas relações profissionais por trás das câmeras. Vamos fazer uma pausa rápida agora. Queremos muito saber a sua opinião. Em uma escala de 1 a 5, o quanto você está chocado com o que acabou de descobrir sobre o lado sombrio desse ator famoso? 1 significa que você não está nem um pouco surpreso, e 5 significa que você ficou totalmente chocado com as revelações. Digite o seu número nos comentários e nos conte o motivo. Número 8. Faye Dunaway. Faye Dunaway conquistou o seu espaço em Hollywood movida por uma ambição intensamente forte e uma determinação feroz para alcançar o topo absoluto de sua arte dramática. No entanto, toda essa vontade de vencer era frequentemente acompanhada por comportamentos que, segundo relatos, causavam um atrito significativo e desconforto com seus colegas de trabalho. Sua reputação de ser uma pessoa extremamente difícil parece ter atingido o auge durante sua participação na peça da Broadway Chá às 5, um espetáculo solo focado na vida de Katharine Hepburn. Surgiram vários relatos detalhando uma saída tumultuada e muito abrupta da produção bem no meio da temporada de apresentações. Seguiram-se alegações sugerindo que Dunaway alimentava uma atmosfera hostil, pesada e extremamente tensa nos bastidores da peça. Fontes próximas afirmaram que a produção foi prejudicada por conflitos constantes que surgiam diretamente da conduta agressiva da atriz, citando ações totalmente erráticas e um temperamento volátil como as principais forças disruptivas que atrapalhavam o elenco e a equipe técnica. Embora boatos de confrontos físicos reais também tenham circulado na época, essas alegações específicas não tiveram uma verificação completa, permanecendo apenas no campo da especulação e do rumor. Esse padrão de comportamento, supostamente problemático, não se limitava apenas ao teatro. Sussurros e fofocas sobre a conduta imprevisível de Dunaway frequentemente perseguiam o seu trabalho nos sets de filmagem, às vezes até ofuscando o seu talento inegável. O set do aclamado clássico do cinema Chinatown tornou-se o ponto central de algumas das histórias mais perturbadoras e estranhas que cercam a vida da atriz. Vários relatos descreveram o comportamento dela durante as gravações como sendo tanto errático quanto profundamente preocupante para todos os envolvidos. Entre as alegações mais bizarras de todas, estava a afirmação de que ela tinha hábitos muito peculiares, como urinar em latas de lixo no próprio set de filmagem. Combinado com as variações de humor relatadas por quem estava lá, essas histórias contribuíram para criar a imagem de uma atriz
que era um desafio enorme de gerenciar e altamente imprevisível, mesmo no ambiente estruturado de uma grande produção de cinema. A própria Dunaway sempre negou essas acusações específicas com veemência, mas as narrativas persistiram ao longo dos anos, tornando-se intrinsecamente ligadas ao seu legado profissional em Hollywood. Talvez o incidente mais contado e recontado da produção de Chinatown envolva um confronto direto com o diretor do filme, o polêmico Roman Polanski. Alega-se que Dunaway teria jogado um copo contendo urina nele, de acordo com algumas versões famosas dessa história, embora esse detalhe varie e seja frequentemente contestado em relação a Polanski. Esse embate tornou-se lendário no folclore de Hollywood, sendo muitas vezes apresentado como um exemplo emblemático da animosidade severa que Dunaway conseguia demonstrar contra seus diretores. Polanski, conhecido por ter uma personalidade muito assertiva e forte, teria ficado completamente chocado e atordoado com o ato da atriz. Embora Dunaway tenha mais tarde descartado essas histórias, afirmando muitas vezes que eram exageros grotescos, elas reforçaram a percepção dela como uma colaboradora tempestuosa. A tensão entre a grande estrela e seu diretor supostamente contribuiu para um ambiente de trabalho tóxico e pesado, alimentando ainda mais a ideia de que a formidável habilidade de atuação de Dunaway era frequentemente eclipsada por seu temperamento difícil e imprevisível. Número 10. Wallace Beery. Wallace Beery foi uma figura gigantesca e imponente nos primeiros anos de Hollywood, mas por trás das câmeras, o seu legado é manchado por um comportamento profundamente perturbador e inaceitável, especialmente em relação a atores jovens e inexperientes que estavam começando. Conhecido por seu comportamento ranzinza, Beery frequentemente usava sua antiguidade e influência para intimidar e humilhar aqueles que estavam abaixo dele. Ele desenvolveu uma fama terrível de ser não apenas uma pessoa difícil, mas francamente cruel com todos no set. Relatos daquela época descrevem um homem que prosperava através da intimidação, usando palavras duras e, às vezes, até agressão física para impor o seu controle total. Os colegas de elenco mais jovens frequentemente sofriam o pior de seu temperamento explosivo, aguentando abusos verbais constantes e táticas de manipulação psicológica projetadas para manter luz em seus devidos lugares. Com o poder imenso que detinha naqueles anos formativos da indústria do cinema, os maus-tratos de Beery contra os outros passavam quase sempre sem punição, tornando seu lado sombrio um dos segredos abertos mais perturbadores de toda a era de ouro de Hollywood. A reputação de Wallace Beery como um valentão e abusador não era apenas um boato de corredor nos bastidores. Era um padrão de comportamento que muitos na indústria testemunharam com os próprios olhos. Ele era conhecido por usar uma mistura tóxica de intimidação física e manipulação psicológica para controlar os atores mais jovens. Seu temperamento era extremamente volátil e instável, muitas vezes explodindo sem qualquer aviso prévio, e quando isso acontecia, os resultados podiam ser realmente assustadores para quem estivesse por perto. Vários atores que trabalharam com ele durante seus anos de maior sucesso recordaram momentos em que Beery agarrava ou empurrava violentamente seus colegas de elenco mais jovens. Ele impunha sua autoridade através da força bruta e de uma crueldade emocional devastadora. No mundo altamente competitivo e hierarquizado da antiga Hollywood, esses jogos de poder eram quase sempre ignorados pelas pessoas influentes ao seu redor. Mas essas atitudes deixaram um impacto duradouro e profundo em todos. O Barry não era apenas um colega de trabalho difícil e temperamental no dia a dia, ele era um homem temido por muitos, especialmente pelas estrelas que estavam começando a brilhar e que se viam totalmente à mercê de seus terríveis e imprevisíveis surtos de raiva. As ações que ele tomava renderam muito mais do que apenas uma reputação ruim dentro dos grandes estúdios de cinema daquela época. Elas acabaram alimentando um forte ressentimento e muito medo, projetando uma sombra bem longa sobre aquela imagem brilhante que ele tanto se esforçava para passar nas telas de cinema.
Um dos exemplos mais perturbadores e bem documentados do comportamento abusivo de Wallace Berry gira em torno do tratamento cruel dado ao ator mirim Jack Cooper durante as filmagens de O Campeão, lá no ano de 1931. Com apenas 9 anos de idade na época, o pequeno Cooper interpretava o filho de Berry no filme, uma responsabilidade enorme para uma criança tão jovem. Foi uma atuação que tocou profundamente o coração do público pela profundidade emocional e pelo laço carinhoso entre pai e filho. Mas, fora das telas, o relacionamento deles não tinha absolutamente nada de amoroso. Em sua própria autobiografia, Cooper revelou para o mundo a realidade muito mais sombria e assustadora que acontecia por trás das câmeras e dos holofotes. Ele descreveu Berry como alguém cruel, extremamente desdenhoso e fisicamente intimidador, algo que era apavorante para qualquer criança pequena. Longe de ser aquela figura paterna e protetora que ele encenava nas telas, o Berry humilhava o jovem ator regularmente e usava seu tamanho e sua autoridade para tentar controlá-lo através do medo. Em um incidente que foi particularmente angustiante, dizem que o Berry deu um tapa no rosto de Cooper durante um momento de pura frustração pessoal, fazendo a criança cair em um choro desesperado bem ali no meio do set de gravação. Para Cooper, que já sofria uma pressão enorme como uma estrela em ascensão, o abuso de Berry só serviu para aprofundar o desgaste emocional dessa fama tão precoce. Embora o Cooper tenha conseguido, com o passar do tempo, construir uma carreira respeitada, o trauma daquela experiência terrível permaneceu vivo em sua mente por muitos e muitos anos, e suas memórias dolorosas sobre o Berry oferecem um contraste gritante com a imagem sentimental mostrada em O Campeão, revelando a verdade perturbadora por trás de um dos filmes mais icônicos do início de Hollywood. Antes de mergulharmos ainda mais fundo nos segredos obscuros da Era de Ouro de Hollywood, conte pra gente. De qual país você está assistindo a este vídeo agora? E as estrelas clássicas de Hollywood ainda exercem uma grande influência aí onde você vive hoje em dia? Escreva o nome do seu país aqui embaixo, nos comentários. Número 9. Henry Fonda. Henry Fonda construiu uma carreira lendária, interpretando homens de integridade inquestionável, honestos, nobres e moralmente inabaláveis, diante de qualquer tipo de injustiça. O grande público o via como a própria personificação da justiça e da bondade. Mas, longe das câmeras e dos holofotes, a vida real dele contava uma história completamente diferente. Por trás daquela imagem polida e perfeita de Hollywood, existia um homem emocionalmente muito distante, frequentemente infiel e muitas vezes frio em seus relacionamentos mais íntimos e pessoais. O seu papel como pai foi especialmente difícil e marcado por muitos conflitos internos que nunca foram totalmente resolvidos entre eles. Apesar de ter criado 2 filhos que também se tornariam grandes ícones de Hollywood, a Jane e o Peter Fonda, o Henry permaneceu emocionalmente fechado e quase inacessível para eles durante toda a vida. Enquanto o mundo inteiro o admirava como exemplo ideal de decência humana, seus próprios filhos conheciam um homem que era severo, desapegado e quase sempre indisponível. Esse contraste profundo entre a sua virtude nas telas e a rigidez na vida real pinta um retrato assustador de um homem cuja escuridão não estava em escândalos públicos, mas sim no silêncio frio por trás das portas fechadas de sua casa. Em sua autobiografia, intitulada Minha Vida Até Agora, a Jane Fonda apresenta um retrato cru e muito revelador sobre o seu pai, descrevendo-o como alguém emocionalmente ausente, um homem que estava presente ali apenas de corpo, mas totalmente inalcançável de qualquer outra maneira para ela. Ela falou abertamente sobre a incapacidade dele de demonstrar qualquer afeto ou de se abrir verdadeiramente, deixando um vazio emocional profundo que ela passaria décadas tentando entender e cicatrizar. Mas essa frieza toda não nasceu de uma maldade gratuita, mas sim de uma vida inteira que foi moldada por expectativas extremamente duras, rígidas e exigentes. Nascido no ano de 1905, na pequena cidade de Grand Island, lá no estado de Nebraska,
O Henry Fonda cresceu em um ambiente conservador e muito rigoroso, onde os sentimentos deveriam ser escondidos a 7 chaves e nunca compartilhados com ninguém ao redor. Essa contenção emocional severa o acompanhou por toda a sua vida adulta, moldando não apenas o relacionamento com seus filhos Jane e Peter, mas também todos os seus casamentos sucessivos. Sua natureza estoica, embora combinasse perfeitamente com os heróis severos que ele interpretava no cinema, fazia dele uma figura muito distante dentro de casa, alguém cujo silêncio costumava falar muito mais alto do que as palavras. A vida pessoal de Henry Fonda era tão conturbada e cheia de problemas quanto a sua imagem pública era polida e respeitável perante toda a sociedade americana. Ele se casou 5 vezes ao longo da vida, e cada uma dessas uniões acabou expondo suas lutas profundas com a fidelidade e com a proximidade emocional necessária entre um casal. Seu primeiro casamento com a atriz Margaret Sullivan durou apenas 2 anos. Foi algo breve, intenso e, no fim das contas, impossível de sustentar. Isso acabou criando um padrão para os relacionamentos turbulentos que viriam depois. Já o seu segundo casamento, com Francis Ford Seymour, parecia ser muito mais estável para quem olhava de fora, como se fossem a família perfeita do sonho americano. Eles tiveram 2 filhos, a Jane e o Peter, e projetavam a imagem ideal de uma família clássica. Mas por trás das portas fechadas, as rachaduras no relacionamento eram evidentes para todos que viviam ali. As longas ausências do Fonda por causa do trabalho exaustivo, o seu desapego emocional e os casos extraconjugais constantes acabaram cobrando um preço emocional muito alto da família. A Frances lutava contra sérias doenças mentais, que pioraram drasticamente com a tensão de seu casamento infeliz. No ano de 1950, ela tragicamente tirou a própria vida, destruindo o que restava daquela família. A Jane e o Peter foram deixados sozinhos para navegar por todo aquele luto terrível, sem contar com o conforto ou o apoio emocional necessário do próprio pai. Ele raramente falava sobre aquela tragédia, escolhendo sempre o silêncio absoluto em vez de oferecer qualquer tipo de consolo para os filhos que estavam sofrendo. Aquele vazio emocional só serviu para aumentar ainda mais a distância entre o pai e as crianças, deixando cicatrizes profundas que durariam por toda a vida deles. Tanto a Jane quanto o Peter Fonda seguiram os passos do pai no mundo de Hollywood, mas suas jornadas pessoais foram marcadas pelas feridas emocionais que ele deixou para trás. A Jane tem sido especialmente aberta e sincera sobre como a frieza extrema de seu pai acabou moldando sua vida e influenciando suas escolhas pessoais até os dias de hoje. Ela passou boa parte da sua carreira buscando desesperadamente a aprovação dele, se matando para alcançar a excelência diante das câmeras. Tudo isso enquanto lutava internamente contra aquele sentimento persistente de que nunca era boa o suficiente. Aquele desejo profundo por uma conexão verdadeira acabou alimentando a sua ambição, mas também deixou cicatrizes emocionais que nunca fecharam de verdade. Peter também sofria muito com a dor de ter crescido à sombra de um pai totalmente ausente e emocionalmente frio. Aqueles sentimentos de abandono e o puro descaso que ele sentia acabaram transbordando para dentro das suas atuações, muitas vezes dando aos seus personagens um tom cru, sofrido e perturbado, que nada mais era do que o reflexo das lutas reais que ele enfrentava na própria vida íntima. Enquanto isso, as traições bem conhecidas de Henry Fonda só aumentavam o caos ao seu redor. Seus casos extraconjugais não eram segredo para ninguém em Hollywood, e eles destruíram os seus casamentos de forma profunda e traumática. A sua terceira esposa, Susan Blanchard, que era mais de 2 décadas mais jovem que ele, revelou anos mais tarde o quanto o relacionamento dele se tornou emocionalmente devastador e quebrado. Fonda costumava começar as relações com um charme intenso e muito carinho, mas logo depois ele se retraía em um distanciamento gelado, cruel e totalmente indiferente, deixando suas companheiras se sentindo completamente sozinhas e sem pingo de amor. Era um ciclo vicioso que se repetiu durante toda a sua vida,
pintando um retrato muito mais sombrio do que aqueles heróis nobres que ele tanto interpretava nos cinemas. Número 6. Errol Flynn. Errol Flynn não era conhecido apenas por seus papéis de herói aventureiro e pelo charme irresistível que demonstrava fora das telas. Ele levou uma vida inteira definida pela total imprudência, por escândalos pesados e por uma ambiguidade moral bastante questionável para a época. Diferente de muitas estrelas daquela era que faziam de tudo para manter uma imagem pública impecável e polida, Flynn parecia se deliciar de verdade em estar no meio de polêmicas. A sua vida privada era um desfile sem fim de casos amorosos, escapadas movidas a álcool e festas selvagens que quase sempre acabavam espiralando em um caos absoluto. Em vez de prejudicar a sua carreira, aquele seu jeito de não estou nem aí e de desprezo pelas regras, acabou se tornando uma parte fundamental da sua própria lenda. Ele era o rebelde bonitão, o fora da lei sedutor, tanto na frente das câmeras quanto fora delas. Mas esse magnetismo imprudente escondia algo muito mais obscuro e perigoso por baixo da superfície. E conforme o tempo passava, a linha que separava o malandro charmoso do predador perigoso começou a ficar cada vez mais embaçada e assustadora para todos. O momento mais condenável e sombrio da vida de Flynn aconteceu em 1942, quando ele foi formalmente acusado de crimes sexuais graves. Duas garotas menores de idade, Betty Hansen e Barbara Ann Jackson, acusaram o astro de se aproveitar delas durante encontros íntimos privados, alegações pesadíssimas que chocaram o país inteiro na época. O escândalo virou notícia de primeira página em todos os jornais, destruindo aquela imagem de fantasia de Flynn como um aventureiro heróico e pintando, em vez disso, como uma figura manipuladora que abusava descaradamente da sua fama e poder. A imprensa alimentou o frenesi com manchetes apelativas e relatos de tribunal cheios de detalhes sórdidos, transformando o julgamento em um verdadeiro espetáculo bizarro de Hollywood. De ídolo adorado, Flynn de repente se viu como o grande vilão da sua própria história. Ele negou veementemente todas as acusações feitas contra ele, insistindo que os relacionamentos eram consensuais e tratando o julgamento como se fosse apenas uma campanha suja e arquitetada para manchar o seu nome. Mas, à medida que o tribunal era preenchido com depoimentos podres e detalhes sensacionalistas, a opinião do público ficou totalmente dividida e inflamada. Embora o júri tenha acabado por absolver, devido à falta de provas suficientes, o estrago permanente na vida dele já tinha sido feito. No tribunal da percepção pública, Flynn não era mais o garoto de ouro. Ele era agora o homem que quase caiu em desgraça total diante do mundo. Mesmo com essa vitória nos tribunais, a sua reputação nunca mais conseguiu se recuperar completamente. Para alguns, Flynn continuou sendo uma estrela com um magnetismo intocável. Mas para outros, o julgamento revelou o verdadeiro homem por trás da máscara. Um indivíduo perigoso e inconsequente, cujo comportamento privado era o oposto total da sua imagem nobre nas telas. O escândalo se tornou uma parte definitiva do seu legado, simbolizando o lado obscuro e podre que existia nos bastidores da era de ouro de Hollywood. A sua queda da inocência também expôs a verdade mais profunda por trás daquele glamour cuidadosamente fabricado da antiga Hollywood. Muitas das suas estrelas mais brilhantes escondiam, na verdade, os segredos mais terríveis e sombrios de todos. O caso de Flynn serviu como um lembrete assustador de que o carisma e o talento podem muitas vezes esconder realidades perturbadoras e que, por trás do brilho das telas de cinema, alguns ídolos não tinham absolutamente nada de heróicos na vida real. Número 4. Peter Sellers. Peter Sellers era um gênio absoluto nas telas, mas fora das câmeras, ele era um verdadeiro furacão de instabilidade, manipulação e puro caos. Apesar do sucesso mundial estrondoso e do reconhecimento que seus filmes alcançaram, especialmente a icônica série A Pantera Cor-de-Rosa, Sellers ganhou a fama terrível de ser alguém quase impossível de se trabalhar junto no dia a dia. A sua longa parceria com o diretor Blake Edwards
foi tanto criativamente explosiva quanto emocionalmente exaustiva para qualquer um que estivesse por perto. Embora o trabalho dos dois tenha rendido rios de dinheiro nas bilheterias e ajudado a definir o humor de uma geração inteira, o processo por trás das cenas era, na maioria das vezes, extremamente tóxico. As mudanças de humor totalmente imprevisíveis de Sellers, a sua atitude agressiva e combativa, e a sua necessidade implacável de ter o controle de tudo, batiam de frente o tempo todo com a visão perfeccionista de Edwards, transformando os sets de filmagem em verdadeiros campos de batalha. O talento de Sellers era algo inegável, mas o custo emocional e profissional para DNA era alto demais para muitos suportarem. Conhecido pela sua imersão obsessiva nos personagens, ele frequentemente se recusava a sair do papel, mesmo quando as câmeras já tinham parado de gravar há muito tempo. O que alguns admiravam como atuação de método, outros sentiam na pele como pura manipulação emocional. Ele misturava a atuação com a realidade de um jeito que deixava o elenco e a equipe inteira muito desconfortáveis. A sua genialidade para o improviso o transformou em uma potência indiscutível da comédia mundial. Mas a sua recusa em seguir os roteiros ou respeitar a estrutura básica da produção causava atrasos enormes, muita confusão e um ressentimento cada vez maior entre os seus colegas de profissão. Por trás de todas aquelas risadas que ele provocava no público, muitos viam apenas um homem profundamente perturbado, infeliz e cercado por seus próprios demônios. Sellers podia ser extremamente temperamental, controlador e egocêntrico ao extremo, traços de personalidade que frequentemente levavam todos aqueles que o cercavam ao limite absoluto do cansaço mental. Seus colegas de elenco e os membros da equipe técnica o descreviam como alguém totalmente instável e errático, capaz de transitar de um charme irresistível para uma crueldade fria sem qualquer aviso prévio. O seu comportamento dentro dos sets de filmagem não era apenas considerado difícil, era algo verdadeiramente exaustivo e, por vezes, chegava a ser uma ameaça direta ao bem-estar emocional das outras pessoas. Sua obsessão e insistência em querer dominar completamente cada detalhe das cenas de que participava, mantendo-se rigidamente no personagem mesmo fora das gravações e desautorizando os diretores quando as coisas não saíam do seu jeito, pintava o retrato nítido de um homem totalmente consumido pelo próprio ego. Enquanto o público lá fora enxergava apenas a sua genialidade brilhante, quem trabalhava nos bastidores frequentemente saía de lá emocionalmente drenado, frustrado ou jurando que nunca mais trabalharia com ele. No final das contas, Peter Sellers deixou para trás um legado que não era composto apenas por grandes clássicos da comédia, mas também por uma trilha de relacionamentos destruídos e muita turbulência emocional, além do custo inegável de um gênio que não conhecia as amarras da empatia. Blake Edwards, a grande mente por trás da franquia A Pantera Cor-de-Rosa, viu-se preso em um verdadeiro cabo de guerra criativo e exaustivo com Peter Sellers, um ator cujo brilho era constantemente eclipsado por seu comportamento altamente disruptivo e volátil. Embora essa parceria histórica viesse a definir toda uma era de ouro dentro do cinema de comédia mundial, a relação de trabalho entre eles era qualquer coisa menos tranquila. Sellers era conhecido por ser extremamente difícil, chegando atrasado propositalmente, tendo ataques de fúria por decisões criativas e desafiando a autoridade de Edwards o tempo todo. Apesar de Edwards já estar acostumado a lidar com artistas de personalidade forte, Sellers conseguiu testar a sua paciência até o limite mais extremo que um ser humano poderia suportar. O personagem Clausal podia até pertencer a Edwards no papel e no contrato, mas quando as câmeras começavam a rodar no set, Sellers tomava o controle absoluto, improvisando falas o tempo todo, reescrevendo cenas inteiras na hora e se recusando terminantemente a seguir qualquer tipo de direção dada. Sellers se orgulhava imensamente de ser um verdadeiro camaleão, alguém capaz de se perder completamente dentro de qualquer personagem. Mas essa devoção obsessiva ao seu ofício
vinha com um preço alto para a colaboração em equipe. Ele combatia as instruções de Edwards em cada curva do caminho, exigindo mudanças constantes no roteiro e criando improvisos, sem dar o menor sinal de aviso para os outros. O resultado final de tudo isso era um ambiente de produção mergulhado no caos, castigado por atrasos constantes e uma tensão que não parava de crescer entre todos. Embora o filme final entregue ao público brilhasse como puro ouro da comédia, o processo exaustivo de criação por trás dele não teve nada de mágico ou divertido. O atrito constante e a fricção entre o diretor e o seu ator principal tornaram-se uma história lendária e sombria nos bastidores da indústria cinematográfica. Edwards tinha que viver pisando em ovos para não detonar os humores imprevisíveis de Sellers e lidar com seus sumiços frequentes, sendo forçado a remodelar cenas do nada para atender aos caprichos da estrela. Sellers conseguia oscilar de um homem charmoso e inspirado para alguém totalmente retraído e hostil num piscar de olhos, o que o tornava uma figura quase impossível de ser gerenciada. Sua recusa total em participar de uma colaboração tradicional obrigava Edwards a trabalhar contornando-o, em vez de trabalhar com ele, um esforço hercúleo que deixou marcas profundas ao longo de várias produções, e esse peso todo não recaía apenas sobre os ombros de Edwards. O comportamento errático e bizarro de Sellers também se estendia e afetava gravemente os seus colegas de cena. Atrizes famosas como Cláudia Cardinale e Elke Sommer, que trabalharam ao seu lado nos filmes da franquia A Pantera Cor-de-Rosa, recordaram com tristeza o seu total distanciamento emocional e suas viradas de humor repentinas. Ele raramente criava conexões com os outros atores, preferindo ficar trancado na mente do personagem Clouseau, mudando falas no meio da gravação, falhando miseravelmente em comunicar essas mudanças e destruindo o ritmo delicado do qual seus colegas dependiam. Para quem dividia a tela com ele, parecia que estavam atravessando um campo minado a cada segundo. Por trás de toda aquela máscara de gênio da comédia, existia um homem amargo, que conseguiu alienar e afastar quase todas as pessoas com quem trabalhou. Peter Sellers pode até ter entregue performances que ficaram marcadas na história, mas ele fez isso destruindo a confiança alheia e acabando com a estabilidade, deixando para trás um rastro de caos e destruição que nem mesmo o seu imenso e inegável talento foi capaz de apagar ou justificar completamente. Número 5. Bing Crosby. Bing Crosby pode ter sido, sem dúvida, uma das vozes mais amadas e respeitadas de todo o século XX, mas por trás daquela imagem de cantor suave e acolhedor, havia um homem cuja vida privada escondia uma realidade muito mais fria, sombria e profundamente perturbadora. Embora milhões de fãs o idolatrassem por sua voz aveludada e seu charme sempre descontraído, as pessoas que viviam mais perto dele, especialmente os seus próprios filhos, viram um lado do astro que o público nem imaginava. Seu casamento em 1930 com a atriz e cantora Dixie Lee foi, no início, vendido como um conto de fadas de Hollywood. No entanto, a realidade vivida longe dos holofotes e dentro de sua mansão estava muito longe de ser aquele ideal de perfeição. Dixie, que já tinha sido um talento promissor por si só, passou anos lutando contra uma depressão severa e o alcoolismo durante todo o período do casamento. À medida que a saúde dela ia se deteriorando rapidamente, a pouca estabilidade emocional que restava na casa da família Crosby também começava a ruir. Crosby, conhecido por ser extremamente reservado e ter um distanciamento emocional gélido, mantinha sua dor em segredo, mas os que o cercavam viam as rachaduras aumentando. Quando Dixie finalmente sucumbiu ao câncer no ano de 1952, sua morte não foi apenas a perda de uma esposa, mas o começo de uma fase muito mais obscura para Crosby como pai. Sozinho para criar seus 4 filhos homens, ele passou a comandar a casa com uma mão de ferro severa e absolutamente implacável, uma postura que mais tarde seria descrita por seus herdeiros como fria e até mesmo cruel. O relato mais devastador sobre isso surgiu décadas depois, vindo do seu filho mais velho Gary Crosby.
Em seu livro de memórias lançado em 1983, chamado Seguindo o Meu Próprio Caminho, Gary revelou todo o trauma profundo que carregou por crescer sob a sombra do pai. Ele descreveu Bing não como um pai carinhoso, mas como uma figura distante e autoritária, que colocava a obediência cega e as conquistas acima de qualquer carinho ou empatia. Gary afirmou categoricamente que o lar deles era movido pelo medo e não pelo amor, com uma disciplina mantida através do abandono emocional e, por vezes, de punições físicas violentas. Essas revelações pesadas desferiram um golpe fatal na imagem de bom moço e homem de família que Crosby construiu tão cuidadosamente perante o grande público. Aquele homem que por tanto tempo encantou a América com suas canções de Natal, agora se via no centro de acusações terríveis. Ele era acusado de causar feridas psicológicas profundas em seus próprios filhos. As batalhas de Gary contra o vício e a falta de autoestima na vida adulta eram, em grande parte, um reflexo amargo das cicatrizes emocionais marcas, deixadas pela educação rígida e fria de um pai completamente ausente emocionalmente. Embora muita gente ainda veja o Crosby como um grande ícone cultural, para aqueles que o conheceram na intimidade, especialmente seus filhos, a história real é muito, mas muito mais complicada do que parece. O seu legado, apesar de repleto de triunfos profissionais extraordinários, acaba sendo assombrado por uma herança bem mais sombria, a de um pai cuja frieza emocional e natureza autoritária deixaram marcas eternas nas pessoas que ele, teoricamente, deveria ter amado mais do que tudo. Número 2. Orson Welles. Orson Welles é lembrado até hoje como uma das figuras mais imponentes e monumentais de toda a história do cinema mundial. Um verdadeiro visionário, cujo filme de estreia, Cidadão Kane, de 1941, revolucionou a forma de se fazer cinema e consolidou sua importância para sempre. Mas por trás de todo esse brilho genial, existia um homem frequentemente consumido pelo próprio ego, por ressentimentos profundos e um desdém nítido pelos outros. Embora fosse aclamado publicamente como um contador de histórias charmoso e uma força intelectual sem igual, Welles carregava dentro de si um lado muito mais sombrio e volátil. Ele era um gênio, sem dúvida, mas um gênio que costumava atacar as pessoas ao seu redor, guardando mágoas e destilando veneno assim que as portas se fechavam. A mesma mente brilhante que criou obras-primas cinematográficas também foi capaz de queimar pontes importantes e enterrar a reputação de colegas sob críticas absolutamente ferozes e cruéis. Já no final de sua vida, uma série de gravações particulares acabou revelando as correntes de amargura que Welles escondia lá no fundo. Nesses áudios, ele atacava sem nenhuma piedade algumas das figuras mais amadas e respeitadas de Hollywood, e nomes como Laurence Olivier e James Stewart não foram poupados por ele. Ele simplesmente descartou Olivier, chamando-o de superestimado e excessivamente teatral, alguém que não merecia todo o reconhecimento que tinha. E foi além e chegou a chamar Stewart de covarde e raso, insultos que deixaram chocados todos aqueles que reverenciavam esses três grandes homens. E vejam bem, esses não eram apenas comentários passageiros ou sem importância. Eles refletiam uma arrogância profundamente enraizada e um desdém absoluto por qualquer pessoa que ele considerasse inferior, mesmo que fossem outras lendas do cinema. As inseguranças de Welles, muitas vezes escondidas sob sua eloquência refinada, vinham à tona em momentos de uma honestidade brutal, expondo um homem totalmente incapaz de tolerar o que ele percebia como mediocridade nos outros. E grande parte desse veneno todo nasceu da própria desilusão de Welles com a indústria de Hollywood. Sendo tratado como um prodígio quando chegou lá, no final da década de 1930, ele recebeu um controle criativo que ninguém jamais tinha visto antes, mas não demorou muito para ele começar a bater de frente com os executivos dos estúdios, que exigiam estrutura e apelo comercial acima de qualquer liberdade artística. Welles resistiu ao conformismo em cada oportunidade que teve, escolhendo trilhar o caminho de um rebelde solitário,
muitas vezes pagando o preço com o fracasso comercial e a destruição de seus relacionamentos profissionais. Ele enxergava o sistema dos grandes estúdios não como uma plataforma para seu talento, mas como uma verdadeira prisão, e o seu desprezo por essas limitações acabou se infiltrando em quase todos os cantos de sua carreira. Essa animosidade constante, somada ao seu perfeccionismo extremo, transformou Wells em uma figura cada vez mais isolada dentro de Hollywood. Ele se via como uma espécie de profeta no exílio, alguém brilhante, incompreendido e traído por um sistema que era pequeno demais para sua visão grandiosa. Mas, nesse isolamento, ele se tornou cada vez mais cáustico, mais crítico e extremamente combativo com todos. A mesma paixão intensa que alimentava o seu gênio, muitas vezes acabava se tornando destrutiva, deixando para trás um legado que é, ao mesmo tempo, celebrado e marcado por cicatrizes de conflitos intensos. Por tudo que ele contribuiu para o cinema, a história de Wells também serve como um alerta importante. Quando o brilho da genialidade endurece e vira amargura, até a grandeza pode se tornar cruel. Número 3, Milton Berle. Houve um tempo em que Milton Berle reinava na televisão como se fosse um rei absoluto. Lá no início desse meio de comunicação, ele era o rosto da comédia barulhento, atrevido e completamente imparável. Mas o tempo tem um jeito bem peculiar de humilhar até as estrelas mais brilhantes. Conforme a comédia na TV foi evoluindo, novas vozes começaram a surgir no cenário. Nomes como Sid Caesar, Jack Gleason e Johnny Carson, todos eles trazendo uma energia renovada e um tipo de humor muito mais sutil e cheio de nuances. Berle, no entanto, não estava nem um pouco disposto a abandonar suas raízes no vaudeville e resistiu bravamente às mudanças. Aquele estilo que um dia foi inovador começou a parecer forçado, ultrapassado e, sinceramente, até irritante para o público. Ele se agarrou aos holofotes com unhas e dentes, mesmo quando a atenção começou a se voltar para uma geração mais jovem, que estava muito mais sintonizada com a sátira e a subversão. O homem que um dia foi apelidado de Senhor Televisão estava se tornando, rapidamente, apenas uma relíquia de uma era que já tinha ficado para trás. O momento que realmente deixou claro o quanto Berle estava por fora de tudo aconteceu em 1979, quando ele foi convidado para apresentar o programa Saturday Night Live. Naquela época, o SNL era o epicentro da comédia moderna e ousada, comandado por estrelas em ascensão como John Belushi, Dan Aykroyd e Gilda Radner. Era um mundo que celebrava a espontaneidade, o trabalho em equipe e comentários corajosos sobre a sociedade. Ou seja, tudo o que faltava nas rotinas rígidas e controladas da velha guarda que o Berle tanto defendia. O que deveria ter sido uma participação nostálgica de uma lenda da comédia acabou se transformando em um desastre total. Um desastre que deixou bem claro o quanto o Berle tinha perdido a sua relevância no mundo do humor. Desde o comecinho, a presença do Berle foi extremamente perturbadora. Acostumado a ser a voz de comando em qualquer lugar que entrasse, ele simplesmente se recusou a se adaptar à estrutura do programa. Ele ignorava as instruções dos diretores, reescrevia as esquetes na hora e inseria piadas velhas que não tinham nada a ver com o tom moderno e ágil do SNL. Nos bastidores, o clima pesou e as tensões explodiram. Berle ignorava solenemente as sugestões do elenco jovem e da equipe técnica, tratando todo mundo ali mais como se fossem plateia do que colegas de trabalho. Os seus improvisos constantes acabavam tirando as cenas do trilho, e aquela insistência dele em querer roubar a cena o tempo todo parecia algo desesperado, e não uma demonstração de autoridade. No ar, a situação foi ainda pior. Berle interrompia as esquetes a todo momento, atuações extremamente exageradas que pediam muito mais sutileza e uma insistência em piadas velhas e cansativas que deixaram o público presente completamente indiferente, sem qualquer reação positiva. O que era para ser uma grande homenagem ao seu imenso legado acabou se transformando em um exemplo vergonhoso de como as coisas não devem ser feitas na carreira de um artista. O elenco
no qual muitos até admiravam o Burrow antigamente, ficou extremamente frustrado e desiludido por causa da sua recusa em evoluir como artista ou de respeitar minimamente o processo criativo que envolvia todo o programa. Sua enorme arrogância, o desprezo total pelo trabalho em equipe e aquela insistência irritante em se apegar a uma glória do passado que já não existia mais, fizeram com que aquela apresentação fosse marcada como uma das piores de toda a história do Saturday Night Live. No final das contas, a participação de Burr não foi apenas um fracasso retumbante. Ela serviu para manchar de vez o que ainda restava da sua reputação diante dos olhos do grande público. Em vez de passar o bastão com dignidade e elegância para as novas gerações, ele simplesmente invadiu um palco que já era pequeno demais para o seu ego, sem aceitar de jeito nenhum que o mundo do humor tinha mudado completamente. Seu comportamento nos bastidores era desrespeitoso, controlador e totalmente fora de sintonia com a realidade atual, tornando-se um lembrete permanente de como até mesmo as estrelas que brilham mais forte podem acabar desaparecendo nas sombras densas do seu próprio ego inflado. Agora que vocês viram toda a verdade obscura por trás desses grandes astros, vocês acham que o talento deles ainda serve de justificativa para toda a fama que eles conquistaram? Comentem que sim se vocês acham que o trabalho deles deve ser sempre lembrado, não importa o que aconteça, ou digam que não, se vocês acreditam que esse lado sombrio acaba arruinando todo o legado que eles deixaram. Número 1. Mickey Rooney. Mickey Rooney construiu toda a sua carreira baseada em muito charme, uma energia que parecia não ter fim, e aquela inocência de bom moço nos olhos, interpretando personagens que eram o vizinho ideal, o que o tornou um dos maiores nomes da era de ouro de Hollywood. Mas, longe das câmeras, o homem que se escondia por trás daquele sorriso contava uma história muito mais obscura e pesada. Bem diferente dos papéis adoráveis que ele interpretava, Rooney era frequentemente descrito por quem o conhecia como alguém combativo, egocêntrico e extremamente difícil de lidar. Sua personalidade abrasiva e difícil acabou se tornando famosa e notória dentro de toda a indústria do entretenimento naquela época. Nos bastidores das produções, os seus colegas de trabalho muitas vezes se viam sendo alvo de ataques de fúria e comentários muito ácidos e cruéis, algo que passava bem longe daquela imagem de bom moço que o público tanto adorava. O contraste enorme entre a imagem pública que Rooney tentava manter e a sua conduta na vida privada nunca ficou tão evidente quanto durante as filmagens do clássico A Mocidade é Assim, lá no ano de 1944. Aquele filme transformou a jovem Elizabeth Taylor, que tinha apenas 12 anos na época, em uma grande estrela, enquanto Rooney, que já era um veterano em Hollywood, fazia um papel secundário, mas fundamental para a trama. No entanto, fora das câmeras, começaram a surgir algumas histórias bastante perturbadoras sobre o que realmente acontecia no set. Rumores nos bastidores sugeriam que Rooney se comportava de maneira totalmente inapropriada com a jovem atriz, cruzando limites que, nos dias de hoje, seriam motivo de séria preocupação e investigação rigorosa. A forma como ele a tratou depois que o filme terminou só piorou a situação. Ele desdenhou publicamente da conexão entre os dois, questionou o talento dela e até a chamou de arrogante e mimada, comentários que mostravam não apenas a sua arrogância, mas uma crueldade desdenhosa que muitas pessoas que trabalharam com ele acabaram reconhecendo ao longo do tempo. E o maltrato de Rooney contra a Elizabeth Taylor não foi, de forma alguma, um incidente isolado em sua vida. Conforme os anos foram passando, os relatos de antigos colegas de trabalho desenhavam uma imagem consistente de um homem cujo ego muitas vezes superava o seu próprio talento. Diretores, atores e membros das equipes de produção se lembravam da sua língua afiada, da sua tendência terrível de menosprezar os outros e de uma falta total de empatia por qualquer pessoa que ousasse desafiá-lo. Ele insultava rotineiramente os seus colegas de elenco, independentemente do nível de fama que eles tivessem, e se recusava a oferecer até mesmo a cortesia profissional mais básica e simples no trabalho.
As suas relações, tanto na vida pessoal quanto na profissional, viviam constantemente desgastadas por causa da sua volatilidade e da sua completa incapacidade de se relacionar com as outras pessoas com um mínimo de graça ou humildade. Embora Rooney tenha tido uma carreira que durou várias décadas e tenha sido um dos astros mais rentáveis do mundo, o mito daquela estrela adorável começou a se desfazer logo após a sua morte, no ano de 2014. À medida que antigos colaboradores começaram a falar abertamente, um retrato bem diferente do homem por trás do mito veio à tona para todos verem. Era o retrato de um homem que passou a vida inteira se escondendo por trás de personagens cuidadosamente construídos para o público. O contraste era realmente chocante. Rooney interpretou personagens humildes e sonhadores incansáveis nas telas. Mas na vida real, muitos o achavam amargo, extremamente difícil e, em certos momentos, até mesmo cruel. Nos anos que se seguiram, o seu legado passou a ser reavaliado por todos com um olhar muito mais crítico e menos romântico. As histórias que antes circulavam apenas em sussurros silenciosos, agora ganharam um foco muito mais nítido e revelador, ilustrando perfeitamente a enorme desconexão que existia entre a imagem idealizada que Hollywood vendia para o mundo e a dura realidade do homem que estava por trás dela. Rooney se tornou o símbolo de uma verdade muito mais ampla sobre os ídolos da era de ouro de Hollywood, que por trás daqueles sorrisos perfeitos e reputações bem cuidadas, muitas estrelas viviam vidas marcadas por contradições profundas, disfunções e falhas pessoais graves. O seu talento e a sua longevidade continuam sendo inegáveis, mas os danos que ele deixou pelo caminho também são. E então, vocês ficaram surpresos com quem apareceu nessa lista? Ou talvez ficaram chocados com quem acabou ficando de fora dela? Em um mundo que é completamente obcecado pela fama e pela imagem, é muito fácil a gente esquecer que, por trás dos holofotes, algumas estrelas não brilham tanto assim quando as luzes se apagam, seja por causa do ego, da arrogância ou apenas por pura crueldade. Esses tipos difíceis de Hollywood nos lembram que o talento nem sempre vem acompanhado de um bom caráter. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever e contar pra gente aqui nos comentários quem vocês acham que é o maior arrogante de toda Hollywood.